Nos últimos meses de vida de Pablo, ele vivia cercado por cartas. Enquanto ele estava escondido na chamada Casa Azul, o último esconderijo que ele teve ao lado da família, né, e um dos últimos que ele teve em vida, era localizada em Medellín, uma casa então toda pintada de azul, como eu já falei aqui. Segundo relatos da Victoria Now, o Pablo chegava a receber cerca de 50 cartas por dia. Ele recebia, lia, escrevia e remandava aí para as pessoas, né? Entre eles eram os seus familiares, homens que estavam presos, homens que estavam na rua, né, alguns poucos que ainda estavam na rua, os professores do Juan e da Manuela, e principalmente cartas do seu advogado. Mas o mais impressionante não era nem a quantidade, e sim toda a operação, toda a estratégia que era feita por trás dessas cartas para ele receber e para ele mandar. As mensagens não iam diretamente para a Casa Azul, né? Eu escrevia e mandava para a Casa Azul. Não. Elas circulavam entre 4 a 5 casas pela região do Medellín e eram coletadas a cada 4 horas. E eram espalhadas aí por locais estratégicos da cidade. E como eu disse, coletadas a cada 4 horas, porém eram entregues ao Pablo somente pela noite num local e hora exata. Se passasse um minuto sequer daquela hora marcada, era um sinal de que algo errado estava acontecendo. Poderia significar uma vigilância, poderia significar os inimigos, poderia significar alguma operação policial ou até mesmo uma traição. E aí era um sinal, um indicativo para ele fugir. Por isso tudo mudava o tempo inteiro. As rotas, as pessoas envolvidas, os locais de coleta, nada era fixo por muito tempo. Era um sistema que era feito para evitar qualquer padrão e qualquer rastreamento. Nos últimos meses de vida de Pablo, ele já não controlava quase nada, né? Ele achava que controlava. Mas mesmo assim, ele tentava controlar de alguma maneira e principalmente tentava controlar a informação. Porque ele queria muito, muito estar seguro de que a sua família estivesse segura, né? Então, as negociações que ocorriam nessa época aí da Casa Azul era justamente essa, de que a família dele fosse recebida em outro país, ganhasse exílio em outro país, né? Para ele, enfim, se entregar. Era o que ele dizia que iria acontecer, né? A gente não sabe nunca o que passava na mente do Pablo, né? Porque ele era uma pessoa totalmente fora do padrão. Então a gente não sabe se ele realmente iria se entregar ou se ele iria se matar, o que ele iria fazer depois que a família estivesse segura. Aconteceu muito diferente do que ele esperava, né? Mas na Casa Azul, as negociações e o principal assunto dessas cartas eram esse, era a segurança da Victoria, da Manuela e do Juan. E a gente vai ver aí nos próximos vídeos o decorrer de tudo isso e principalmente como foram as negociações da Victoria com os outros cartéis depois da morte do Pablo.